Se você já se cansou dos mesmos animes de fantasia clichês de sempre com magos bonzinhos salvando o mundo, prepare-se para algo verdadeiramente perturbador, sujo e sombrio. Para vocês entenderem, na primavera de 2026, o estúdio Sunrise mandou o retorno mais foda da temporada ao adaptar a nova história da criadora do lendário Inuyasha. Mas esqueçam o romance de antes. O que temos aqui é Mal, um detetive cínico, violento e aterrorizante que se passa nas ruas cinzentas e sangrentas do Japão da Era Taisho. Na real, esse mundo está completamente infestado de um terror primitivo, maldições e ocultismo. E bem na fronteira entre a sociedade humana e o submundo dos espíritos trabalha um cara bastante estranho. Apresento a vocês o Mal, um médico muito excêntrico com um kimono cheio de estilo que não cura humanos, mas sim criaturas sobrenaturais e vítimas de magia negra. As pessoas comuns só enxergam nele um jovem pálido e distante com uma cicatriz enorme que corta a sua cara toda e um cabelo de duas cores que dá medo. Mas por trás dessa máscara impecável e dos seus olhos frios se esconde um implacável mestre do antigo exorcismo, Omiodo, que carrega o peso de um segredo inacreditável. Como vocês devem imaginar, esse cara não é só um médico gênio com um método único. O desgraçado está vivo há mais de 900 anos nesse mundo, e a sua imortalidade não é uma bênção dos deuses, mas uma tortura muito sutil de todos os dias que transformou a sua vida em uma caçada sem fim. Mal não vem com discursos babacas, odeia heroísmo estúpido e disseca as maldições dos outros com uma precisão cirúrgica que gela o sangue. A autora joga a gente desde o primeiro minuto no centro da ação, onde por trás de cada suposto acidente na cidade se esconde uma conspiração sinistra de xamãs das trevas. É exatamente essa atmosfera tão densa e intrigante de investigação mística que faz de Mal o personagem mais interessante do ano, porque por trás da sua voz tranquila se esconde o fogo de uma vingança pessoal e implacável pela qual ele está disposto a passar por cima de qualquer lei da natureza. Como vocês devem imaginar, por trás da fachada desse médico frio se oculta um mistério anatômico vivo que deixa de queixo caído até os xamãs mais sinistros desse mundo. O cabelo bicolor de Mal e aquela cicatriz horrorosa que cruza o seu rosto não são só enfeites descolados para chamar a atenção do espectador, mas a marca de uma catástrofe espantosa que aconteceu há 900 anos na Era Heian. Para vocês entenderem, naqueles tempos tão distantes, o nosso protagonista era o aluno prodígio de um clã muito poderoso de Onmyoji, mas em um maldito dia toda a sua vida normal foi apagada da terra por um massacre sangrento. Na real, Mal deveria ter morrido junto com todos os outros, o seu corpo ficou literalmente despedaçado, mas o destino pregou uma peça extremamente cínica nele. De toda aquela enorme academia de magos, ele foi o único que sobrou vivo, recebendo em troca da sua humanidade uma imortalidade aterrorizante e destrutiva. Agora na Era Taisho, ele se vê obrigado a se camuflar como um médico qualquer, abrindo uma clínica muito bizarra onde os seus pacientes são monstros, espíritos e pessoas que trombaram com uma loucura de outra dimensão. Mal disseca essas doenças sobrenaturais com a obsessão de um patologista, extirpando com total frieza a maldade e a podridão dos corpos alheios. Mas nem pensem que ele faz isso por pura bondade ou pela vontade de ajudar o próximo. Como vocês devem imaginar, a sua prática médica é a única forma eficaz que ele tem para se manter fora do radar, coletar fofocas valiosas por toda a cidade e rastrear um por um os culpados pela morte das pessoas que ele amava. É um contrato duro e pragmático com o seu próprio destino, onde cada espírito que ele salva é só mais um passo para decifrar a sua própria maldição. Por trás de cada movimento exato do seu bisturi e do seu olhar tranquilo se esconde o cansaço infernal e titânico de um homem que passa séculos enterrando todos os que conheceu, e cuja mente já está no limite do colapso total. É justamente esse quebra psicológico tão profundo que faz com que se apegar ao personagem seja tão viciante, porque não estamos vendo um super-herói plano e todo-poderoso, mas um estrategista profundamente traumatizado que usa os seus conhecimentos médicos como a arma perfeita na sua eterna e solitária vingança. Para vocês entenderem toda a profundidade da loucura em que o nosso protagonista está enfiado, a gente precisa espiar bem no epicentro da sua maldição, que tem nome e sobrenome, Byoki. Na real, não estamos falando de um espírito maligno qualquer do monte, mas de um lendário e monstruoso demônio gato que possui um poder destrutivo colossal. Como vocês devem imaginar, há 900 anos, aplicaram em Mal e nos seus colegas de escola um ritual monstruoso e extremamente cruel chamado Kodoku.
Isso consiste em trancar centenas de criaturas venenosas e entidades amaldiçoadas em um único espaço fechado para que elas se devorem entre si, até que só reste um monstro, o mais forte e desgraçado de todos. O vencedor desse torneio sangrento foi Byoki, que no momento do massacre se fundiu literalmente com o corpo e a alma de Mao, transformando o pobre coitado no seu único receptáculo vivo. Desde esse maldito instante, os seus destinos ficaram amarrados para sempre, criando um paradoxo biológico e mágico muito foda. Qualquer humano ou xamã comum teria apodrecido vivo ao menor contato com a energia desse demônio, mas Mao não apenas sobreviveu como, por culpa dessa mutação, o seu próprio sangue se transformou no veneno mais puro e letal para qualquer outro Ayakashi. Para vocês entenderem, o simples cheiro do seu sangue faz com que os espíritos menores gritem de terror e saiam correndo para se esconder, e se uma única gota desse líquido cai em um monstro poderoso, a carne dele se dissolve em segundos como se fosse ácido concentrado. Mas é claro que ter esse poder tão apelão cobra um preço infernal e inacreditável. Byoki dentro de Mao não é um aliado ou um bicho de estimação fiel. É um parasita que busca 24 horas por dia devorar a mente do seu hospedeiro para tomar o controle total do seu corpo. Cada maldito segundo da sua vida, Mao precisa gastar uma quantidade enorme de energia mental só para manter essa fúria felina e primitiva trancada a 7 chaves no seu plexo solar. Bastou ele se vacilar por um instante, deixar as suas emoções saírem ou perder a concentração por causa de um ferimento grave, e a podridão demoníaca começa a brotar pela sua pele, ameaçando apagar o seu lado humano para sempre e transformá-lo em uma máquina de destruição em massa sem cérebro. É justamente essa treta interna tão selvagem que faz o início da primeira temporada ser tão viciante para o espectador. A gente vê que o protagonista passa o tempo todo se equilibrando na beira do abismo, usando a sua maldição como arma, mas sabendo perfeitamente que o seu próprio monstro interno está pronto para cravar as garras nas suas costas na menor provocação. Na real, por mais foda que o mal seja com tudo e seu contrato venenoso, se ele ficar sozinho está condenado a vagar pela eternidade, e é exatamente aqui que a autora joga o catalisador que faz toda a história andar. Uma estudante comum e corrente da nossa época chamada Nanoka Kiba. Para vocês entenderem, essa garota cruza por acidente com um portal oculto em uma rua comercial abandonada e vai parar no perigoso e sujo Japão da Era Taisho, onde o monstro tenta engolir ela viva logo na chegada. Mas em vez de ser uma presa fácil, Nanoka tira do nada um poder mágico tão bizarro que deixa o próprio mal paralisado de choque. Como vocês devem imaginar, essa mina não é uma Zenin qualquer. Ela também carrega uma parte da maldição do demônio gato Byoki, por isso a sua força física e os seus reflexos quebram completamente qualquer limite humano. Entre o Homeoji frio de 900 anos e a estudante moderna se ativa na hora uma conexão mental que muda as regras do jogo. Nanoka deixa de ser um fardo e se transforma na única âncora mental do mal, um escudo vivo capaz de frear a sua escuridão interna. Como se não bastasse, Mao luta com uma espada amaldiçoada que exige dele uma concentração absurda. Se ele usar todo o seu poder sem um suporte, o Byoki terminaria de devorar os poucos neurônios que ainda lhe restam, mas a presença da Nanoka estabiliza de forma mágica essa mistura letal de energia. Essa dupla não se sustenta com romance barato nem melaço, mas sim com a pura necessidade de sobreviver no meio de um cenário cheio de sangue. Mao ensina a garota a sobreviver no mundo violento do passado, enquanto ela, sem perceber, vai devolvendo a esse médico tão de saco cheio da vida os poucos pedaços de humanidade que ainda lhe restam. Sem essa menina, Mao já teria desistido e se transformado em um monstro, mas agora sua eterna vingança tem uma chance real de chegar ao fim, porque Nanoka é a chave viva para desvendar o massacre da Era Heian. A autora bate de frente de forma genial duas épocas e mentalidades totalmente diferentes, provando que até o estrategista mais frio e cínico precisa de alguém para cuidar das suas costas quando a sua própria espada começar a pedir o seu sangue. No fim das contas, este episódio piloto é apenas o primeiro gosto, o vislumbre mais superficial de um mundo aterrorizante, mas extremamente viciante que mal começou a se desenrolar diante dos nossos olhos nesta primeira temporada.
Para vocês entenderem, a história de Mal não é o típico shonen onde o protagonista passa o tempo todo treinando para subir de nível, mas sim uma investigação sombria muito densa, onde por trás de cada caso resolvido aparece um mistério ainda mais sangrento da era Heian. Na real, a autora Mal está arrumando as peças neste tabuleiro de xadrez gigante, e mais para frente vem aí a aparição dos antigos colegas de escola do Mal, onde cada um fechou o seu próprio contrato cínico para esticar a sua expectativa de vida. Como vocês devem imaginar, o tamanho deste universo é muito maior, mais violento e profundo do que aparentam os primeiros capítulos, mas não vamos dar spoilers das melhores surpresas do mangá antes da hora. Este vídeo é um piloto experimental que a gente fez justamente para ver o quanto vocês curtem essa estética sombria, os rituais perturbadores de Kodoku e a psicologia dos magos imortais. Então corram agora mesmo nos comentários aqui embaixo e deixem a sua opinião sincera. Vocês gostaram da vibe do Mal como médico exorcista? Querem que a gente mande uma análise completa e bem detalhada de toda a lore do clã Goku, despedaçando cada um dos seus pecados do passado? Não esqueçam de deixar o seu bom like se quiserem ver mais análises fodas dos lançamentos deste 2026, e se inscrevam no canal para não perderem a continuação se este piloto estourar em visualizações.